Muito boa tarde, queria saúde todo o militante simpatizante do MPD que está ali presente, que está acompanhando na transmissão live de na Cabo Verde, na diáspora. Cumprimento a todos os dirigentes de MPD, nas várias representações que estão ali, desde membros do governo, presidente da Assembleia Nacional, deputados, nós membros de Mulheres Democratas, JPD, autarcas e tudo nós base de suporte que nós militantes e nós simpatizantes. Hoje é um dia especial. 35 anos já é uma idade que entra na fase adulta. Toda história de um partido que confunde com o percurso de país democrático. Em 1990, nos estava à porta de fazer um grande acontecimento histórico. E ele acontece. Por isso, ainda pede um salva de palmas para a MPD. "35 anos dentro de 50 anos de país independente. Dentro de 50 anos de país independente, 35 anos de liberdade e de democracia. E que faz a diferença nesse país ali. E que continua a fazer diferença. Por isso é uma grande satisfação, de facto, para nós todos. Para a história que construíram, para o percurso que a MPD construi e para a mudança que provoca na Cabo Verde. É uma grande satisfação e foi com muita emoção ter ouvido palavras do campeão da democracia e da liberdade, Carlos Veiga. De facto que, nos momentos em que tinha que tomar decisões, em que tinha que tomar opções, Cabo Verde teve liderança e teve um grande movimento popular para fazer a mudança que o tempo naquela altura está impondo. Entra na era da modernidade, na era do respeito daquilo que é mais importante no ser humano, ser liberdade. Primeiro, liberdade de fala, sem medo, de exprime, liberdade de escolha, liberdade política, mas liberdade cidadã, liberdade econômica. Tudo isso eram coisas que um regime de partido único, autocrático, acima de tudo, os regimes de partido único daquela altura, que tinha maneira, que tinha possibilidade de oferecer para cabo-verdianos. Por isso, aquilo que é mais importante nessa conquista que nós hoje nos celebra é a dignidade da pessoa humana. É colocar no centro, no respeito e transformar num ator de processo de desenvolvimento. Por isso, mais uma vez, a MPD merece um salva de palmas. A MPD é um protagonista, sem dúvida, da parte mais nobre da história de Cabo Verde, a par da independência. Aquilo que é a história que está escrito e que tem que continuar a ser escrito, teve e tem protagonistas. Carlos Veiga, o líder naquele momento. Mas teve um conjunto de companheiros. Hoje, tio deste ali, este tinha cabelo mais preto. Este tinha idade jovem. Isso foi êxito de nós. Tempo passa, mas é merecido também fazer e prestam justa homenagem
Primeiro, tudo cabo-verdianas e cabo-verdianos que agarra e enfrenta, de facto, de frente, aquela oportunidade para fazer a mudança. E para enfrentar o Partido Único. Ainda em 1990, de 89 para 90. E uma homenagem muito especial a tudo que, por exposição maior até, enquanto dirigentes que formam o partido, em reuniões semi-clandestinas e algumas clandestinas, e que teve medo, porque coisas é cara, linear, metababa necessariamente para caminho que é bem, tem forças contrárias que tenta impedir que fosse de qualquer forma e com qualquer velocidade. E todas as reformas que surgem e que seguem a isso é de facto algo marcante e que deve estar para sempre na nossa memória e deve orgulhar esse partido ali. Nós é um grande partido com história, com percurso e que tem e esteve sempre ao serviço de Cabo Verde e que tem ainda muito para dar a Cabo Verde. Mas que foi só democracia e desenvolvimento, que é a base, de facto, da grande transformação. O MPD foi um partido reformador, reformista. Palavras e coisas que hoje não estou a usar de uma forma natural. Já é dado adquirido. Cima liberdade econômica, cima setor privado, cima regulação, cima ligação de escudo cabo-verdiano e euro. Hoje é coisas tão natural. Mas as que existiam antes de governos de MPD de década de 90. Significa que a liberdade e a democracia bem acompanhado por reformas estruturantes que até hoje te conduzem Cabo Verde no caminho que sempre a MPD coloca. Crescimento, redução de desemprego, redução de pobreza. E na 1990, tudo alguém que tem memória sabia onde que a economia estava. Rasteiro, nível elevado de pobreza, falta de esperança e de confiança. Uma economia estatizada, onde que o setor privado era consentido, não era o motor do crescimento e do desenvolvimento. Isso tudo teve mudanças substanciais. E tudo que as mudanças toca, de facto, diretamente a vida de pessoas. E uma nova era nasce na Cabo Verde. Por isso é preciso que não põe sempre a tónica ali. É liberdade, é democracia e é desenvolvimento que a MPD traz para Cabo Verde. (3 de janeiro de 1991). Primeiro que foi nada fortuito. Foi uma construção. Depois ele é que é um apêndice de história de Cabo Verde. Ele é centralidade da história de Cabo Verde. E que a centralidade ali que é sempre e deve estar sempre presente. Para memórias futuras e atuais. E é por causa disso que, na 2017, foi governo de MPD que volta ao poder depois de 15 anos na oposição, que leva a comemoração de 3 de janeiro à dignidade de uma sessão parlamentar. Durante o seu ano foi negado. Era um dia feriado, mas era um dia que tenta relegado para um canto.
da dignidade de sua comemoração. E que renuncia ali, mas já não se trabalha e deve acontecer 6 anos ali. Está bem? Construi um monumento à liberdade e à democracia para ficar para a história de Cabo Verde. Mas um monumento que também conta a história, de facto. Primeiro, ele é presencial. Esta vai ser uma coisa grande, digno, bonito, mas que te conta a história. Que te passa despercebido para, no lugar que essa vai ficar, depois do momento certo que esse projeto também ser apresentado, que tem maneira de ninguém, nenhum cabo-verdiano, nenhum alguém que está a visitar Cabo Verde, que repara nele e que fala, lá está, ali está a história de Cabo Verde, a história da democracia, a história da liberdade e a história que fez a diferença em Cabo Verde. Isso também acontece porque é importante que, para além daquilo que é ainda a memória viva de nós tudo que está ali, gerações e gerações, outras gerações muito mais novas, geração de 90, mas geração de 2000 e próximas gerações que virão, tem de facto referências. E que as referências ali sejam coisas que te guarda memórias. Crifanhoso Manu tem uma grande responsabilidade enquanto partido. No mundo que não tem hoje, de ataques à democracia, aquilo que se acontece um pouco por todo o mundo, em que tem uma emergência e um aceleramento, uma aceleração de investidas populistas, extremistas, de traz o nacionalismo como uma forma de dividir cidadãos. Aqueles que são patriotas e aqueles que mais defendem interesses de cidadãos, colocando ele contra outros cidadãos. Coisa que isso acontece um bocado no mundo. Numa era de fake news, redes sociais, de inteligência artificial, daquilo que é chamado pós-verdade, todas as coisas ali não se assistem hoje no mundo. Perigos reais às democracias. E está dentro de portas de Cabo Verde, dentro de nosso país. Está acontecendo também isso. E é por causa disso que, recentemente, na sessão parlamentar, nos lança um grande desafio de um pacto político, agora não acrescentar um pacto político e social, de defesa, proteção, cuidado e aperfeiçoamento da democracia cabo-verdiana. Para nós tudo não está ciente de que é uma grande responsabilidade faz com que tenha terreno fértil na Cabo Verde para o desenvolvimento do populismo. Nem do extremismo, nem do nacionalismo que divide uns contra outros, nem de mercantilização do voto, nem para captura de instituições que deve ser independente e imparcial, que te garante, de facto, o essencial da democracia deve ser preservado para hoje e para o futuro. Democracia que até existe sem pessoas em concreto, sem instituições, sem lideranças e sem responsabilidades de que está no sistema político. E é uma necessidade, de facto, faz com que a sociedade cabo-verdiana, não no sentido de dramatiza, mas tenha uma consciência real daquilo que acontece no mundo e dos perigos que pode estar dentro de porta. E é por causa disso que a MPD tem essa responsabilidade de acrescida perante a necessidade de muda e de tornar mais estrutural a nossa democracia.
E Cabo Verde é um país que um dos fatores que te distingue, em que os outros países, outras instituições, todas, olhando como um país confiável, um país respeitável, um país que vale a pena ter relações de parceria e desenvolvimento com ele. Um país que vale a pena investir e traz investimentos. E alguns fatores são: estabilidade, boa governança, ser quadro de democracia e ser distinção a tudo que é rankings internacionais. Então, se aqueles que é fatores que está fazendo, de facto, afirma no mundo que é um fator de crescimento do próprio país, de desenvolvimento do país, quer dizer que acabou de ser fragilizado em nome de absolutamente nada. E deve ser reforçado cada vez mais. E é isso que é uma responsabilidade acrescida para nós todos. Uma cidadania democrática, cívica, reforçada. Instituições fortes, credíveis. Um sistema parlamentar, se não nos escolhe, para ser o elemento de equilíbrio do sistema. Poderes com limites, seja ele todos. Check and balance, está falado, mecanismo de controle de poderes. Aquele que é grande diamante e petróleo de Cabo Verde. País mais estável da África. E para terminar, Franjosma MPD também é um partido resiliente. Passa para várias fases nos últimos 35 anos. Teve duas maiorias qualificadas, que naquela altura era necessária por causa de que as transformações profundas que fazer no sistema. A começar pela Constituição da República. Histórias às vezes te provocam coisas que agora, olhando para trás, vou falar, ainda bem que foi assim. Porque aquilo que é fator de estabilidade deste país, ser fator de afirmação de ser democracia e de ser Estado de Direito Democrático é a Constituição da República de 1992. E nós não sabemos, mas nem todos aplaudiram a Constituição. Nem todos votaram a Constituição. Mas depois renderam-se à Constituição. Então, é aquele elemento mais estruturante de processo de desenvolvimento político, econômico e social de Cabo Verde. E a MPD tem, sim, e tem toda a legitimidade de falar, nós não foi o protagonista do maior processo de transformação e de mudança na Cabo Verde e não só continua a ser o partido da mudança. Cabo Verde mete ainda MPD como o partido que está mais preparado para governar Cabo Verde. Aqui no Joy Palado. Não tinha flana 2016 para que Joy Palado. Mas agora não tem que Joy Palado, sim senhor. Joy Palado que é adversários que não tem. Joy para trás que é adversários que não tem. Não te reforça, de facto, a consciência de que o MPD é o partido melhor preparado para governar Cabo Verde. Para um novo ciclo, sim. A mudança que Cabo Verde mete para um novo ciclo, porque o ciclo está altera, está muda. Não passa de ciclo de crises gravíssimos, jamais vividos na Cabo Verde e no mundo, cima da pandemia da Covid.
Crise mais grave, se não faz referência à Segunda Guerra Mundial. Sanitária, econômica, social e humanitária. Guerra na Ucrânia, todo o impacto que isso provoca. E MPD e seu governo esteve à altura de dar resposta. E os cabo-verdianos esteve à altura de dar resposta e de mostrar que, perante as dificuldades, nunca te treme, nunca te recua e não te apresenta soluções que, de facto, te provoca mudança e condições de aguentar esse país e de recuperar e levar para frente. Então, o novo ciclo é um novo ciclo também exigente. Para esse mundo ali, com grandes desafios e riscos geopolíticos, com grandes incertezas, com problemas que se toca hoje. Todo mundo. Vai da Europa, Ásia, Américas, África. Então é que é o momento de criar mais incertezas, mais riscos, sabendo os posicionamentos que nós turno escolha relativamente à gestão e à governação do país. E é por causa disso que o TAFA, um novo ciclo, será um ciclo, sim, de preparação para 2026, 2030, agenda de desenvolvimento sustentável, mas MPD e seu governo e suas políticas, adaptando aquilo que é o novo ciclo, vai continuar a ser o Partido da Mudança. A mudança para um Cabo Verde mais desenvolvido, mais próspero, porque é na MPD que os cabo-verdianos confiam. Sim. Por mais barulho que fazer, por mais ruído, por mais sondagens, porque sondagens têm de vários tipos. MPD continua a ser o partido que os cabo-verdianos confiam. Agora está dependendo de nós, reforça esse nível de confiança e faz aquilo que tem que fazer. Partido coeso, unido, forte, confiável, para continuar a governar Cabo Verde e para continuar a servir Cabo Verde. Muito obrigado. Feliz aniversário. 35 anos, merece e canta parabéns. Nesta data querida, felicidade, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Pro menino MPD, uma salva de palmas. Viva MPD! Viva MPD! Viva Cabo Verde! Obrigado!